Olá, meu nome é Bruno Chaves, sou estudante de Engenharia Elétrica pelo IFMG Campus Formiga e hoje vou falar um pouco sobre o nosso projeto de pesquisa, este intitulado como Impacto de Carros Elétricos em Estudos de Estabilidade de Tensão. Esse projeto foi desenvolvido sob a orientação do professor Renan de Souza Moura, juntamente com o acadêmico Gabriel Henrique Fonseca. E para começar, devemos falar um pouco sobre a importância dos sistemas de distribuição de energia, no qual milhares de consumidores são atendidos por eles, tanto em suas redes primárias quanto em suas redes secundárias. Outro ponto que também devemos levar em consideração são os carros elétricos, que no cenário atual vem ganhando grande força de mercado por ser uma opção sustentável, né, com as preocupações ambientais hoje em dia. E o carro elétrico, por ser um novo tipo de carga, existem algumas preocupações técnicas e alguns levantamentos operacionais sobre sistemas que podem ser abordados. Neste presente projeto de pesquisa, a gente fez um estudo utilizando curvas QVs para medir o impacto dessas estações de carregamento causas nos sistemas de distribuição de energia. Como os objetivos principais, temos o estudo da influência da carga veículo-carro elétrico em sistema de distribuição de energia, usando curvas QVs e os softwares OpenDCS e MATLAB. Além disso, determinamos o impacto na margem de potência reativa e tensão, além de a gente analisar qual vai ser a melhor localização para a instalação dessas tomadas do tipo para carro elétrico. Para começar um pouco agora sobre o referencial teórico, a gente tem que entender três principais conceitos. O primeiro deles é ponto crítico em sistemas elétricos. A gente tem que entender a curva QV, para que elas servem, e, por fim, a modelagem da tomada do tipo carro elétrico. Então, ou seja, primeiramente, o ponto crítico em sistemas elétricos. Esse ponto crítico é o ponto do sistema com menor nível de tensão em curvas de máximo carregamento. Ou seja, para a gente encontrar esse ponto crítico, a gente vai aumentando a carga em um sistema, aumentando a carga nesse sistema, até ela chegar a um ponto máximo de carregamento. O barramento que tiver maior variação de tensão com menor valor de tensão em PU, este vai ser o ponto crítico. Ou seja, a gente vai colocando carga e ver quais os barramentos existe maior sensibilidade de tensão e o barramento que tiver a maior queda de tensão, ou seja, a menor tensão no barramento em PU, este é o ponto crítico do sistema. Agora vamos falar um pouco sobre as curvas QV. Essas curvas QV é uma ferramenta que analisa a relação entre tensão e potência reativa em barramentos. E como nesse gráfico aí, a gente percebe que existem duas regiões. E esse gráfico é uma curva genérica, né? A gente percebe que existe uma região de instabilidade e uma região de estabilidade. A região estável diz que com a elevação da tensão, a potência reativa também vai aumentar. E uma região instável é com diminuição da tensão, a potência reativa vai aumentar. Essa é uma região estável, onde que esse ponto de instabilidade deve ser evitado. E essa curva QV, a gente consegue extrair ela de um sistema após realizar diversos cálculos de fluxo de potência. A gente vai alterando a tensão da geração e vai observando como a potência reativa se comporta com essa alteração de tensão. Aqui também, no gráfico também a gente percebe uma margem de potência reativa. Essa margem de potência reativa diz a robustez do sistema quanto a suporte de potência reativa. E também os autores dessa referência 7 demonstram que os sistemas com margens positivas estão mais susceptíveis a instabilidades de tensão transitórias.
Por fim, vamos falar um pouco sobre a modelagem do carro elétrico. Para essa modelagem, a gente utilizou a referência 8 e esse tipo de carga, tipo carro elétrico, é uma carga tipo zip, ou seja, uma carga mista, existe parcelas de potência constante, parcelas de impedância constante e parcelas de corrente constante. Aí a gente consegue observar como cada parcela de carga se comporta, tanto na sua parte real quanto na sua parte imaginária. E no OpenDSS a gente conseguiu representar esse tipo de carga, com a gente fez separado a carga do tipo potência constante, a carga do tipo impedância constante, a carga do tipo corrente constante, e a gente juntou elas no mesmo barramento, assim virando uma carga mista, que vai representar a carga do tipo carro elétrico. Agora vamos partir para os materiais e métodos. Sabemos que existem diferentes tipos de sistemas de distribuição, mas para esse estudo a gente utilizou quatro referências que foram extraídos do software OpenDSS, que são arquivos testes para o I3E, e conforme são representados na tabela 1, existem sistemas de 4, de 13, 34 e 123 barramentos. E basicamente o procedimento foi o seguinte: primeiro a gente encontrou onde que é o barramento crítico de cada sistema. Em seguida, a gente realizou cálculos de fluxo de potência sem a tomada do carro elétrico, sem a carga do carro elétrico, e extraiu a curva QV e viu como se comporta em cada sistema. Em seguida, a gente pegou a carga do carro elétrico e inseriu no barramento crítico de cada sistema. Novamente, realizamos novos cálculos de fluxo de potência, extraímos novas curvas QVs e, em seguida, a gente inseriu a carga do carro elétrico nos barramentos de vizinhança, realizando novos cálculos de fluxo de potência e novas curvas QVs. Posteriormente, a gente extraiu todos esses dados e juntamos em tabelas e em gráficos. E, enfim, chegamos aos resultados de discussões. Com essa tabela, é possível observar quais são os barramentos críticos de primeira e segunda vizinhança de cada sistema, por exemplo, de quatro barramentos. Esse primeiro, o barramento crítico é o N4.1, sua primeira vizinhança N3.1, sua segunda vizinhança N2.1. Aqui foram as curvas QVs obtidas de cada sistema. A gente pode observar que as curvas em azuis são as curvas sem a tomada do carro elétrico para todos os sistemas. E a gente também consegue observar que existe uma elevação da potência reativa em todos os sistemas, conforme a gente pode ver aqui também no de 34 e no de 123 barramentos. Existe uma elevação da potência reativa em todos os sistemas dessa curva QV. Também a gente consegue perceber que no sistema de, por exemplo, de 34 e de 4 barramentos, a gente observa que tem uma curva que tem uma variação mais drástica, mais acentuada assim, e isso se deve ao fato desse barramento estar com uma alta impedância conectada, ou do próprio barramento estar conectado a uma alta impedância. Isso causa essa mudança mais drástica. Por fim, a conclusão, a gente consegue perceber desse projeto que a instalação da carga tipo carro elétrico em sistema de elétrico de distribuição impacta significativamente na estabilidade de tensão desses sistemas, juntamente com a escolha do local da instalação, também não pode ser feita de forma aleatória, porque a gente percebeu que o local que você instala as tomadas também causam uma grande variação do sistema, a divergência entre elas, e é isso. E para futuros trabalhos, a gente pode desenvolver algum algoritmo evolutivo para otimizar as posições das tomadas de carregamento. E essas foram nossas referências e os agradecimentos.
Caso alguém queira entrar em contato, esses são os e-mails.